Respeitável público, Tudo Posso está de volta e orgulhosamente apresenta a torta cremosa de maracujá do Pedro Henrique. Olha que espetáculo isso, gente. Realmente está de comer com os olhos, hein? E o Pedro garante pra gente que é fácil de fazer, né, Pedro? Bom dia, bem-vindo, rapaz. Tudo em ordem? Tá bem esse topete aí, esse cabelo levantado. Tá arrepiadinho hoje. Mais um pouquinho. Tá moderninho, rapaz, moderninho. O que a gente precisa pra fazer essa torta? Essa torta é fácil. O pessoal que está acostumado a fazer um pão de ló também vai ter muita facilidade de fazer, porque hoje a ideia é o recheio. Tá. Então, um recheio cremoso e um recheio que a gente pode variar, né, de sabor, porque pelo que a gente usa aqui, porque é o quê? É um brigadeiro no qual eu misturo com um chantilly. Então, nisso eu tenho uma leveza. Uma cremosidade, é isso? E também o meu recheio ele não fica enjoado. Tá. Até me recordo que você falou que uma vez você comeu uma torta de maracujá que estava super daquela... doce. Sabe quando você come um doce, daqueles que queima a sua garganta? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, Pedro. E essa torta, ela dá vontade de comer. Por que não é um bolo? Porque ela tem 5 camadas de recheio. Eu ia fazer essa pergunta, porque eu olho ali, ó, pra mim, eu, leigo, Rafael, falar, nossa, é um bolo. E não é bolo, é torta. Isso, porque eu mesmo tô acostumado, os bolos que eu faço 3 camadas de massa e 2 de recheio. Tá. Então, eu costumo fazer a torta com 5 camadas de recheio, né? Fica mais recheio do que a própria massa. Aí eu chamo de torta e não de bolo. Tá certo. Tá? Vamos lá então, pra gente fazer o pão de ló, né? Que é um bolo simples, como muita gente tem a receita em casa, né? São 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 1/4 de xícara de chá de óleo, meia xícara de chá de água, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. E aí, qual que é o processo? Isso aí. Tem Então, segredo? Olha só, é muito fácil. O pessoal vai bater os ovos na batedeira, os 3 ovos na batedeira, até aumentar de volume, na velocidade alta, tá? Tá legal. Até aumentar de volume por uns 10 minutos. Bater os ovos, vai acrescentar o açúcar aos poucos em velocidade baixa. Tá, perfeito. Tá? Aí deixa por uns 5 minutos em velocidade baixa. Depois você desliga a batedeira e acrescenta o óleo e a água. Pedro, eu posso substituir isso? E vai incorporando, tá? Pedro, eu posso substituir a água por um leite? Eu posso substituir por algum suco, o próprio suco de maracujá? Pode. Sem problema. Tá, o suco concentrado. Vai dar um sabor maior ainda. Vai intensificar dar um o sabor. Melhor ainda. Tá. E eu acrescentei o óleo e o leite à mistura de ovos e açúcar. Depois, com um fouet, alguma colher, eu misturo levemente a farinha e o fermento. Tá, deixa eu mostrar o fouet Tá. pro povo aqui de casa. Isso. Cadê o fouet? Acho que tem aqui na Tá aí cima. embaixo? Cadê o fouet? Olha só. Tem vários tamanhos aqui, né? Ó, dá uma olhada. Aqui, ó, pronto, ó. Fouet, tá certinho? Aqui que você vai utilizar para mexer a massa. Isso, porque isso? aí a gente mexendo com o fouet, a massa não baixa. Não abaixa. Tá. Isso, porque se ela baixar, ela vai acabar ficando uma massa pesada, não vai Entendi. ficar gostosa. Perfeito. Tá bom? Então não tem que ter pressa para fazer pão de ló. E se você quiser fazer de chocolate, você pode acrescentar 2 colheres de sopa de cacau em pó. Eu gosto de usar o cacau em pó porque fica um sabor mais intenso. É diferente do achocolatado, é isso? Bem diferente, Bem né? diferente. E não fica enjoado, não fica um bolo enjoado. Vai pro forno, é isso? Leva ao forno pré-aquecido a 180 graus, 30 minutos mais ou menos. E eu costumo assar meus bolos em 3 tipos de forma. Em 3 formas diferentes, Como? do mesmo diâmetro. Então eu asso em 3 formas de 17 centímetros de diâmetro esse meu bolo, porque ele assa mais rápido. Então aqui eu divido a minha massa. Eu divido minha massa em 3 formas. Você não assa tudo junto? Não, não. Então, peraí. Então você pega uma forma dessa daqui, Isso, a explicação 3, é essa. 3 formas forma dessa, dessa. é isso. Divide a massa em 3. Isso. E você E coloca ela as 3 assa- de uma vez só no forno? Isso. Ela assa mais rápido. Não sabia disso. Se o seu forno for pequeno, não se preocupa. Você vai deixar a sua forma em cima do fogão, tá? Para ela ficar naquele ar quente que está no forno. E você vai colocando. Tá. Ficou um bolo pronto, você coloca o outro. Coloca o outro. A fermentação vai ser a mesma. Tá, porque bom? eu não tenho forminha dessa em casa. E se você Eu tenho uma também formação quiser maior fazer ali. em uma forma do mesmo diâmetro, só que em uma só, não querer dividir, aí você faz de uma 17 centímetros de diâmetro por 10 de altura sem problema. Sabe qual que é a minha maior dificuldade em casa quando eu faço bolo? É cortar o bolo desse jeito aqui, é dividir o bolo. Deixa eu lavar minha mão agora. Então, Como que faz o isso, pessoal costuma a dividir. Aqui eu deixei os meus cortados. Aham. Só que é o seguinte, o pessoal assim, que está acostumado a cortar um bolo, eles costumam a cortar primeiro as beiradas Sim.
e você vai entrando com a faca. Aham. Para que seu bolo, ele acaba ficando reto, Gente, olha que facilidade. tá? Para que ele fique reto, porque senão seu bolo vai ficar uma parte torta, outra parte mais bolo, outra parte fininha, tá? Tá. Então você primeiro faz a marcação nas laterais, tá? E você vai entrando com a sua faca, Tá. tudo bem? Ó, deixa eu mostrar aqui realmente que a gente tem 3 topos de bolo para mostrar Isso. como que o Pedro fez, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui começou outro bolo, perfeito? E aqui também começou, cadê? Outro bolo bolo. aqui, perfeito? Ele dividiu, então, em 3 a massa, né? Nessa forma de 17 centímetros Isso. de diâmetro. É isso? E todos esses bolos que eu assei, eu cortei no meio. Aí vai ficar 6 camadas de massa e 5 de recheio, Nossa, que espetáculo. tá? Então Que vamos delícia. lá. Então, Ó, pão de pra ló não tem entender a segredo, massa? gente. Ó, a Isso. massa tá aí. Se perdeu a receita, tá lá no nosso Facebook. Ou então, ainda hoje à tarde, é só acessar o nosso canal no YouTube. Procura lá o programa Tudo Posso, se inscreva. Toda a explicação vai estar lá para vocês na íntegra, para não errar, para ficar delicioso esse pão de ló aqui. Tá certo? Isso. Tá Agora ok. o segredo, né, gente? Agora, o segredo dessa recheio. torta. Vamos passar os A ingredientes receita? do Vamos lá. Ó. recheio? Uma lata de leite condensado, ok? 100 gramas de creme de leite, uma colher de sopa de margarina, 100 ml de suco de maracujá concentrado, 2 xícaras de chá de chantilly batido. Isso. Perguntas. Por que margarina e não manteiga? Ó, a margarina, ela tem uma... A gordura dela é melhor, ela derrete mais rápido. Então, ela vai fazer o meu brigadeiro ficar pronto mais rápido. Pedro, eu posso usar a manteiga? Pode, sem tá problemas, bom. tá? Então, aí fica a critério do pessoal, Tá usar bom. manteiga, usar margarina. O suco de maracujá concentrado. Você pode usar... eu gosto de usar ele porque ele tem um sabor mais intenso. Usar aquele que a gente faz com um pozinho, Aham. eu não gosto porque o sabor dele E é se eu fraquinho. quiser utilizar maracujá in natura? Pode ser também. Pode ser também? Aí que você pode fazer? Você pode fazer uma geleia de maracujá usando 2 xícaras de maracujá, 1 xícara de açúcar. Vai pro fogo, né? Vai pro fogo, vai derreter, vai virar uma geleia, aí você acrescenta nesse brigadeiro. Só tem que fica até mais coar, gostoso. só tem que coar o maracujá e tirar a semente, né, Pedro? O pessoal tem gente que gosta com semente, aí semente? fica a Tá critério bom. do pessoal, tá? Vamos pro nosso WhatsApp. Antes da gente começar aqui, Mary Borges, acredito que o pessoal tem pergunta aí também, né? É com você? Tem sim, Rafa. Será que dá para substituir o açúcar pelo adoçante, deixar a receita um pouquinho mais light? E se é possível cortar o bolo com linha? Eu corto com linha, mas às vezes fica meio torto. Você indica ou não? Primeira pergunta, então, substituir ingrediente para Olha deixar a receita só, mais light. Pra ser bem sincero, eu nunca fiz esse pão de ló com ingrediente. Quando eu fizer, eu volto a responder essa Tá, pessoa. perfeito. Tá? E a segunda pergunta... Talvez uma experiência, né, gente? Isso. A segunda pergunta. Às vezes o bolo ele é muito grande e eu acabo cortando com uma linha mesmo. Tá. Às vezes eu faço um bolo tá assim bom. gigante, aí eu corto as laterais com Pra você a medir, faca, né? pra Isso. medir, coloco a linha Tá. e vou preenchendo ela dentro do Ó, bolo. uma pra que corte, dica, tá? hoje no mercado tem até um cortador de bolo, né? Isso, tem. Na verdade, parece uma serrinha, aquela serrinha. Isso, que é uma serrinha assim, Isso, exatamente, aí tem um né? corte E tem no uma meio, linha uma ali, linha no né? meio. E você vai passando assim, ó. Facilita muito. Não faço ideia de onde vende, não tenho ideia do custo Olha, disso. vende, eu sei, vende em artigos para confeitaria. Loja pra confeitaria. Só que é um pouquinho caro. É caro. Então, se você usar a linha, vai ser até melhor. É. Se você faz bolo com muita frequência, né? Quer facilitar o seu processo, aí é investimento, sim. né? Aí vale a pena, então. Então, explicando Vamos pro creme. o nosso creme. Recheio. Aqui é um brigadeiro de maracujá. Então, eu vou levar ao fogo o meu leite condensado, o meu creme de leite, a margarina e o suco concentrado de maracujá. Tá, é o mesmo processo para fazer um brigadeiro de O chocolate? mesmo processo. Em fogo baixo, Tá. você vai mexer. O ponto é aquele de desprender da até panela? Isso, só que esse daqui vai desprender mais. Ele vai demorar um pouquinho a desprender por causa do suco. Entendi. Tá? Porque a gente tem um líquido. Então, você vai levar ele em fogo baixo, mexendo, ele sempre até ele desprender do fundo da panela. Tirou do fogo, espera esfriar. Tá? Tá. Ele esfriou, você vai fazer o quê? Acrescentar o chantilly. Então vai lá, vamos mexer Tá? então, já misturar Vamos tudo. lá, deixa eu pegar aqui. Esse chantilly é aquele que você compra de caixinha? Isso. Pode ser? Pode ser aquele de caixinha. Ah. Tem gente que gosta de bater o creme de leite fresco. Tá. Né? Eu acrescentei aqui o meu O seu é brigadeiro qual? O de seu é de caixinha ou maracujá. creme de leite fresco? Não, o meu é de caixinha De também. caixinha, tá bom. Tá? Pra Pronto. facilitar. Deixa eu colocar Fiz aqui pra isso e trás. vou misturar. Vai ficar uma espécie de um mousse, tá? E outro segredo, o chantilly ele tem que estar no ponto bem firme, tá? Tá. Ele tem que estar bem batido. E você vai misturar. Ele vai virar, o pessoal pode ver, ele vai virar espécie de um mousse, tá? Então, se você quiser fazer para festa, para, né,
um brigadeiro de um docinho de copinho. Olha, tá Aí um fica cheiro bem bom. bacana. Olha só, Tem um cheirinho bom? tá? Pronto. Já? Aqui eu tenho meu recheio pronto. Tá certo. Aqui eu tenho a minha forma, essa daqui tem 17 centímetros de diâmetro por 8 de altura. A mesma forma que você utilizou para A mesma assar? forma que eu utilizei, Tá. tá? E vou começar a montar os meus bolos. Daqui a pouco eu explico por que eu não vou molhar, tá bom? Tá bom. Olha só. O que você vai fazer? Já vai rechear? E já vou rechear meu bolo. Tá. Olha Tá. que delícia, gente. Ó, todos os ingredientes, então, facebook.com/programa Tudo Posso. À tarde, ainda hoje, o vídeo no nosso canal no YouTube. Aqui eu Ó. coloquei um plástico para a massa não grudar uma na outra, tá ok? Perfeito. Então vamos lá, ele já colocou uma camada de pão de ló, já foi recheio, Como- mais um pão de ló, mais E recheio. Rafael, como tem bastante recheio, eu não vou colocar muito generoso, assim, tá? Tá, tá bom. Até porque depois você vai, ó, ele vai espalhando depois, né? Isso. É natural isso. Conforme a gente vai apertando, Uhum. ele espalha, tá? Que belezinha. Pronto. Tô terminando de Há colocar quanto tempo o você meu faz bolo recheio. mesmo, Pedro? Olha só, o pessoal não vai acreditar, Ah, mas Você coloca ali em cima pra mim, Coloco, por favor? claro. Eu tenho 17 anos. sim. Eu comecei a brincar na cozinha, que eu falo brincar porque eu sempre aprontei na cozinha, né? Eu costumava assistir, eu ainda costumo assistir uns programas de TV e pegava a receita. Aí eu ia lá pra cozinha e fazia as receitas desde os meus 8 anos de idade. Olha só. Com 14 anos eu procurei curso sozinho, os meus pais nunca me obrigaram a nada. Tá. Então eu procurei curso sozinho. Eu vi a minha professora, ela dando uma receita na TV e procurei o contato dela. Comecei a fazer curso desde os 14 anos. Fiz um curso onde eu me formei como culinarista e até hoje eu não paro. Tá. Você perdeu muito ingrediente já nessa história de vida aí? Ah, a gente perde, Perde, né? Porque Perde. a gente acaba perdendo porque a gente testa um monte de receita, né? Então, Rafael, olha só. Aqui eu montei o meu bolo. Vai agora pro prato ou não? É isso? Vamos colocar no Vai prato. colocar no prato? Só que é o seguinte, Ah. aqui a gente tá colocando no prato porque não dá tempo da gente levar o quê? Ao freezer. Esse bolo eu que levo no ao freezer? freezer, por quê? O freezer, ele vai trazer umidade para esse meu bolo. Essa receita, por esse isso que pão você não de ló- molhou. Isso. Pronto. Esse pão Tá de ló que eu escondido. dei para vocês, ele já é fofo e já é úmido. Eu levando ele ao freezer e deixando ele a noite toda ao freezer, quando você tirar, ele vai ficar um pouquinho úmido, Tá. tá? Então você não precisa molhar. Pedro, quero molhar, eu gosto de um bolo bem molhado. Pode molhar sem problema. Olha que bonito, gente. Que Tá? facilidade. Ó, vocês podem ver ali na nossa mesa, Ah. o bolo, ele tá... na lateral dele, ele tá com chocolate. Uhum. Eu derreti o meu chocolate, coloquei dentro de um saquinho e comecei a espalhar aqui na Com lateral. aquela manga de confeitar? Isso. Aí aqui em cima eu coloquei o coco, pode colocar um granulado, em caso o pessoal pode brincar. Tá ok? Gente, que fácil de fazer. Outra coisa, o custo dessa receita, R$15 você gasta para fazer essa receita. Você tá brincando. Pode vender esse bolo, ele tem mais ou menos 1,5 kg. Você pode vender ele a R$60 e você ganha. E ganha mesmo, gente. Imagina, se você gastou R$15 para vender a Sim. 60, vai numa confeitaria comer um pedaço de bolo desse quando você vai Esse gastar. bolo é muito gostoso, o pessoal vai gostar. Deixa eu pegar aqui, Vamos então. Opa, uma espátula legal pra gente cortar. Produção Socorro. Aqui, achei. Pronto. E deixa eu levar uma faquinha aqui pra ajudar. cortar aquele Vamos cortar cabeça. aquele lá? Então vem comigo, hora de saborear. E olha que decoração bacana, com maracujazão aqui em cima. Sabe que eu gosto de comer maracujá assim in natura? Ah, você gosta? De Eu também gosto cortar um o pouco. maracujá no meio, Pedro. Falam que maracujá, quando você come muito, ele faz você dormir, né? Você quer? Eu corto. Por favor. Para que deixar. não aconteça nenhum Eu vou acidente, cortar uma por camada favor. um pouquinho generosa, Generosa. Ai, meu Deus do céu. pro pessoal ver. Olha só. Quando eu Olha. vou, às vezes eu vou entregar bolo. Ó, e vamos virar Olha aqui, só. ó. Vamos virar aqui para o pessoal Sim. ver. Qual câmera? Aqui, ó. Perfeito. Dá uma olhada, gente. Olha por dentro desse bolo. Ai, vamos Espero lá que então. você goste. E o legal dessa Ah. receita do recheio, Rafael, é que o pessoal pode fazer outros tipos de brigadeiro, um brigadeiro de morango, um brigadeiro de chocolate, Eu já tô e imaginando misturar isso. ao chantilly Tá. e deixar um recheio leve que não fique enjoado, entendeu? E fique com gosto de quero Frutas mais. vermelhas, imagina, fica bom demais. né? Variar. Hoje no mercado a gente principalmente tem vários preparos de frutas vermelhas, a gente tem de maracujá principalmente também. Já facilita a vida, né? Sim, muito. Vamos lá então, hora de saborear essa delícia, essa torta de maracujá, essa torta cremosa de maracujá. Vamos ver. Tá bom. Vamos ver se está aprovado.
Tá Pedro, gostosa. que delícia. E a massa é leve, né? O Ela pão é de leve. ló faz toda a diferença. Faz. Uma outra receita de bolo poderia ser utilizada? Olha, Você acha que não? pro meu gosto, pra ser bem sincero, eu gosto de usar o pão de ló. Tá. Mas também tem pessoas que gostam de usar uma massa manteigada, né? Uma Entendi. massa mais pesada. Mas pra essa receita é legal o pão de ló, né? Ficar com... Ó, realmente, gente, não tem erro não. Faz o pão de ló que vai dar certinho, tá certo? Tá ok. Pedro, obrigado. Obrigado. Valeu pela presença. Rafael, posso passar o meu contato? Deve, por A minha gentileza, já fanpage, tá o aparecendo pessoal aí também. pode entrar na minha fanpage, Pedro Henrique Confeiteiro, pode conferir lá todos os meus bolos e todos os meus trabalhos, principalmente a receita desse bolo. Se você ficou com alguma dúvida, pode ir no meu WhatsApp, 986407676 e me chamar lá e tirar qualquer dúvida sobre o bolo. Valeu, obrigado, Pedro. Obrigado, agradeço. produção. Obrigado, Mary Borges, esteve comigo hoje fazendo Tudo Posso. E amanhã tem mais, né? Beijo pra todo mundo. Aproveite seu dia. Até amanhã.